Olá, boa tarde. O plenário fez hoje a primeira sessão de discussão da reforma da Previdência em segundo turno. O acordo para a distribuição dos recursos do pré-sal com estados e municípios abriu caminho para que a votação em segundo turno da reforma da Previdência avançasse no Senado. O texto aprovado pela Câmara nesta quarta-feira assegura que 30% dos recursos do mega leilão do excedente do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro, sejam divididos entre estados e municípios. A divisão desses recursos era uma reivindicação dos governadores e vinha sendo cobrada por um grupo de senadores como uma condição para a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Eu apresentei emendas no primeiro turno e vou reapresentá-las agora no segundo turno e, inclusive, naturalmente, vamos também fazer destaques. Cada partido, na forma proporcional, terá o direito a apresentar os seus destaques. O texto que será votado em segundo turno pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados, mas a proposta sofreu algumas alterações. Foi retirada do texto, por exemplo, qualquer mudança relacionada ao BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes em situação de pobreza. As mudanças no pagamento do abono salarial também foram retiradas e ficou garantido que nenhuma pensão por morte será menor que um salário mínimo. A proposta terá que passar por mais 2 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. O acordo feito com os líderes é para que essa votação aconteça no dia 22 de outubro. O projeto que define a partilha dos recursos do leilão dos excedentes do pré-sal, marcado para 6 de novembro, foi lido hoje no plenário. O texto será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. E na manhã desta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos recebeu representantes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles vieram divulgar o livro Análise da Seguridade Social. O estudo da Anfip apresenta o balanço de receitas e despesas da Seguridade Social referente ao ano de 2018. O documento demonstra como a recuperação da plena capacidade da Previdência e da Seguridade Social ficou comprometida em razão da crise econômica e da fragilidade das medidas governamentais para enfrentar a difícil conjuntura. Nosso livro apresenta toda uma radiografia do cenário global, do cenário brasileiro, com destaque ao desempenho do mercado de trabalho, desemprego em alta e assim por diante, e os seus reflexos no resultado da Seguridade. Nós apostamos nesta edição para que os estudiosos e os especialistas da matéria possam se subsidiar para debater e conscientizar a sociedade em geral na necessidade de esclarecimentos sobre a nossa Seguridade Social. Para a Anfip, a sociedade não deve aceitar um debate estreito sobre a Previdência e a Seguridade Social. Os convidados criticaram opiniões divulgadas sobre o assunto e ressaltaram o propósito do legislador de 1988. É possível falar que a Previdência tem déficit, né? Se nós olharmos que a conta da Previdência que está sendo feita, ela não é constitucional, não é legal, não atende à lei de responsabilidade fiscal, não atende à lei da Previdência, porque ela só pega a contribuição de trabalhadores e empresas e quer pagar tudo. O modelo é tripartite. Não é possível falar de déficit da Previdência desconsiderando a obrigação constitucional e legal da União de complementar esse tripé. A Previdência não é para dar superávit ou déficit. A Previdência em existindo contribuição, você vai ter contribuição e pagamento de benefícios. Aquilo que faltar no orçamento direto tem o orçamento fiscal de acordo com a legislação. A Seguridade Social sempre foi superavitária, até 2015. Eu considero esta produção assim muito interessante, né? Muito boa, né? Muito profunda, muito competente, uma análise adequada e vou ler até terça-feira, garanto que eu já terei lido o texto todo e isso nos orienta muito.
Depoimentos emocionados marcam mais uma audiência que debateu pensão para as vítimas do Zika vírus. A medida provisória do governo alcança crianças nascidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Uma breve picada de inseto, mas o bastante para inocular um vírus de consequências devastadoras. Nas mulheres gestantes, ele se reproduz e ataca as células do cérebro do bebê. De 2015 a 2018, o Zika vírus vitimou 2.500 crianças brasileiras com microcefalia. Milhares de mães impossibilitadas de trabalhar. Para esses filhos e filhas, o governo agora propõe um benefício mensal, vitalício, no valor de um salário mínimo. Assim que ela nasceu, eu tentei conciliar a minha vida profissional com a maternidade, mas foi impossível. Mudou minha rotina, mudou a parte financeira, minha saúde, eu não sou mais a mesma. Hoje eu vivo em função do meu filho. Ele não pode ficar sozinho em momento nenhum. Ele convulsiona. Ele é cardiopata. Representantes das entidades em defesa das crianças vítimas do Zika vírus marcaram presença na audiência pública e fizeram várias críticas ao texto da medida provisória. Na audiência pública interativa, deputados e senadores ouviram depoimentos emocionados, mas nem por isso menos objetivos. Elas argumentam que a proposta deixa de fora as crianças nascidas após dezembro de 2018 e o texto não contempla as outras lesões além da microcefalia. A gente busca a minha participação como mãe, como representante da ONG Abraça a Microcefalia, é buscar a substituição da palavra microcefalia pela expressão síndrome congênita do Zika vírus. É retirar o limite de 31 de dezembro de 2018. Não existe esse limite temporal. As crianças continuam nascendo. É desatrelar a pensão vitalícia do BPC e acumular a pensão vitalícia com o BPC e não trocar. A gente está aqui falando por uma coisa óbvia. Isso sim é difícil. Tá? Então, assim, vocês, parlamentares, é que têm o poder. Eu só sou uma mãe. Eu estou aqui representando o meu filho, que não tem voz, que não sabe falar, né? Mas eu estou representando um monte lá de Pernambuco. A medida provisória já recebeu 144 emendas de parlamentares. Na segunda-feira, dia 14, às 2h30 da tarde, a comissão mista realiza mais uma audiência pública. O prazo para a apresentação do relatório é em novembro. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A previsão inicial do governo para o salário mínimo de R$ 1.040 foi mantida. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração do orçamento do ano seguinte ao definir as metas e prioridades do governo. Pela Constituição, ela precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso até 17 de julho. Mas somente nesta quarta-feira, os senadores e deputados votaram o texto final da LDO. Gostaríamos de ter votado esse relatório ainda no mês de julho, mas não foi possível e estamos chegando aqui hoje no mês de outubro para concluir e para completar a nossa missão que nos foi dada. O relator retirou a previsão de recursos para o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral. Com isso, as verbas para as campanhas municipais do ano que vem serão definidas somente na votação do orçamento. Mas o grande ponto de divergência entre os parlamentares foi o reajuste do salário mínimo. O texto manteve a previsão inicial do Poder Executivo, o valor de R$ 1.040 no ano que vem. O Partido dos Trabalhadores apresentou uma emenda para que ficasse assegurado o ganho real, além da reposição pela inflação, com a variação da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto relativo a 2018. Ela foi votada separadamente, mas foi rejeitada. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de justiça com os mais pobres, mas, acima de tudo, uma questão de promover aquecimento da economia. Não há nada mais redistributivo do que o aumento do salário mínimo, do que uma política de recomposição do poder de compra do salário mínimo. Não querer que o trabalhador brasileiro tenha um aumento real de salário mínimo é entender muito pouco de economia, porque distribuição de renda quem mais faz é o salário mínimo. A previsão de meta fiscal em 2020 ficou estabelecida em um déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais. A inflação em 4%.
A LDO também prevê um crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto, dólar a R$ 3,70 e taxa de juros média de 7,5% ao ano. Os parlamentares também concluíram a votação de um projeto que faz o remanejamento de mais de 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. As verbas que antes estavam destinadas à educação e à infraestrutura agora vão principalmente para os ministérios da Saúde, da Defesa, da Agricultura e do Desenvolvimento Regional. O direito à matrícula na escola mais próxima de casa para os dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar está garantido em lei publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Para ter prioridade na matrícula ou transferência dos dependentes, a mulher em situação de violência deve apresentar documentos que comprovem o registro de ocorrência policial ou de processo por violência doméstica e familiar. Pela lei, os dados da vítima e dos dependentes matriculados ou transferidos vão ser mantidos em sigilo. O projeto de lei foi aprovado no plenário do Senado no início de maio deste ano. O relator do projeto na Comissão de Educação foi o senador Eduardo Gomes e a senadora Daniela Ribeiro apresentou a emenda que garante o sigilo dos dados da pessoa agredida e de seus dependentes. Os parlamentares falam da importância da lei. O importante é a gente frisar o quanto as iniciativas simples, às vezes que aparentam até uma certa obviedade, como elas são importantes, né? Como muda a vida das pessoas. Então, esse projeto que nós relatamos, que garante a matrícula a mulheres que sofrem violência doméstica, que estão amparadas pela Lei Maria da Penha, recebeu ainda a contribuição preciosa da senadora Daniela Ribeiro, que colocou também no projeto, que fez parte do nosso relatório, que os dados sejam sigilosos. Por isso que é um avanço importante no dia a dia da população brasileira que não suporta mais violência contra a mulher e que vai usar os seus instrumentos adequados para que isso não ocorra mais. Então, agora, além de proteger a mulher agredida, também uma preocupação fundamental com as crianças que sofrem também quando ocorre violência doméstica. A importância da nossa emenda foi no sentido de garantir a privacidade, né, dos dados do sigilo, né, no caso da transferência, no momento em que a mãe, a criança, né, e da criança, dos dados da criança e da mãe, na hora da transferência, né, da escola, né, de domicílio, no sentido de que se a mãe, né, houve, né, a violência, sofreu a violência, para que a criança não haja nenhum tipo de, sofra nenhum bullying, nenhum tipo de agressão à criança, né, por ter sido vítima junto, né, com a mãe desse tipo de violência. Outra lei sancionada na terça-feira altera a Lei Maria da Penha para garantir mais segurança às mulheres vítimas de violência. A Lei 13.880 de 2019 prevê a apreensão de arma de fogo registrada ou sob posse do agressor em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela lei, a medida protetiva deve ser aplicada em até 48 horas após o registro da agressão. O texto também exige a notificação da ocorrência à instituição responsável pelo registro ou pela emissão de porte de arma de fogo. As comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente também se reuniram nesta manhã. Vamos ver os destaques. Na Comissão de Meio Ambiente, foi realizada a audiência pública sobre o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, um dos principais compromissos assumidos pelo Brasil para reduzir emissões de gases de efeito estufa e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas em cenários de alteração do clima. Conhecido como Plano ABC, o projeto fomenta o uso de técnicas agrícolas de baixa emissão de carbono, sem comprometer a renda do setor. Fazendas que já fazem parte do Plano ABC obtiveram uma maior produção de carne e menor emissão de gases de efeito estufa. E na Comissão de Relações Exteriores foram feitas sabatinas com indicados para ocupar embaixadas do Brasil no exterior. Foram aprovados para os cargos Eduardo Neto para a República Eslovaca, Vera Lúcia Campete para Barbados e Carlos Ricardo Seglia para a Turquia. Os nomes ainda precisam ser aprovados no plenário do Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.